Aleluia! Hoje nós cantamos muito aleluia, não foi? E quem é que sabe o que significa aleluia? Vocês cantam sem saber? Aleluia significa louve ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor, exaltado seja o nome do Senhor. Grandioso é o nome do Senhor. Então, todas as vezes que você está dizendo aleluia, você está louvando o Senhor. É isso que a palavra aleluia significa no hebraico. Aleluia! Amém! Glória a Deus por isso. Bom, eu queria ler com vocês hoje o nosso versículo do ano. Quantos aqui sabem de cor o versículo do ano? Só um? Mais ninguém? Que venham tempos de refrigério. Que está lá em Atos 20, que venham tempos de refrigério. Esse é o nosso versículo, bússola do ano, como sara a nossa terra. E eu queria ler com vocês o 19 e o 20. Essa é uma frase que está num contexto, e eu queria ampliar um pouquinho mais esse contexto dessa frase com vocês. Para nós entendermos a palavra de Deus da forma como ela é escrita, nós precisamos sempre pegar o contexto e não ficar com partes soltas. É importante a gente entender isso, né? No curso Raízes Profundas, inclusive, nós ensinamos o significado dos versículos, nós lemos os versículos devagarinho, nós ensinamos ali o contexto, né, o significado das palavras. Então, a gente vai ampliando e dando também o contexto, te ajudando a aprender a palavra de Deus. Falando em raízes profundas, nós abriremos novas turmas, né? O ensino, as atividades do ensino, as novas atividades do ensino, começam agora depois do Carnaval. Então, nós teremos Instituto Bíblico, módulo 1, teremos Raízes Profundas, módulo 1, módulo 2, teremos Fundamentos, módulo 1. Nós abriremos as turmas e nós vamos passar para vocês os links, e etc, etc. E como a Letícia falou aqui nos nossos avisos, nós teremos uma aula especial. Fala comigo, aula especial. No dia 22 de fevereiro, das 17 às 19 horas, aqui na igreja presencial, gratuita, e o tema é Aprendendo com os Pais da Igreja. E a pergunta para te guiar no conteúdo dessa aula é: você já parou para pensar quem foram os homens que lideraram a igreja depois que os discípulos de Jesus morreram? Quem foram esses homens que lideraram a igreja no meio de perseguição, no meio de heresias, de muitos desafios? Então, nós queremos nós te esperamos nesse dia 22, é gratuito, mas nós teremos vagas limitadas, né? Então, queridos, venham. O objetivo dessa aula é gerar paixão no seu coração por Jesus, amém? Por Jesus e pela sua igreja. Então, nós te esperamos lá. Vamos ler, então, Atos 3,19. Atos 3,19 diz assim: agora arrependam-se e voltem para Deus, para que seus pecados sejam apagados. E então, da presença do Senhor, virão tempos de refrigério. E Ele enviará novamente Jesus, o Cristo que lhe foi designado. Então, nós vemos que nosso versículo, tempos de refrigério, ele requer aqui algumas condições para nós. A gente vê nesse versículo aqui, primeiro ele fala o seguinte, né? Primeiro ele fala que para os meus pecados serem cancelados, eu preciso de me arrepender, eu preciso de me converter. E só depois disso, depois do arrependimento, então virá o refrigério, o tempo de refrigério do Senhor. E aí ele completa, né? E o refrigério do Senhor, ele vai, na plenitude dele, ele coloca aqui no final desse versículo, é quando o Senhor Jesus voltar, né, para redimir definitivamente o seu povo. Então, queridos, o primeiro ponto, nós já temos falado de refrigério esse tempo todo, e é um tema que não se esgota, e nesse contexto aqui, principalmente, eu falei sobre isso muito rapidamente nas celebrações que nós tivemos de verão, mas eu quero dizer, o nosso refrigério é o Senhor.
O Senhor é o nosso refrigério, é a presença dEle que é o nosso refrigério. E para nós desfrutarmos da presença do Senhor, nós precisamos de nos arrepender. Nós precisamos nos converter dos nossos maus caminhos. E uma coisa interessante que eu acho lembrar para vocês sobre arrependimento, é que o arrependimento, ele não é uma única vez nas nossas vidas. Nós precisamos nos lembrar que arrependimento, ele é diário. Ele é todo dia. Ele é todo dia. Né? Sempre. Eu vou dizer para vocês, né, assim, uma outra coisa que eu acho boa pensar sobre arrependimento, é que o arrependimento, ele se dá por níveis, por camadas. Não é uma única vez você se arrepende e pronto. Eu tenho pensado esses tempos, né, e às vezes hoje, atualmente, eu me lembro de pecados meus antigos, que na época eu não tive tanta tristeza como eu tenho hoje ao lembrar desses pecados e desses erros que eu tive. Quantos já sentiram isso? É por camadas. E sabe por que é por camadas? Porque quanto mais você conhece o Senhor, mais você se aproxima do Senhor, mais você vai se tornando sensível aos pecados, sensíveis aos pecados. Então, primeiro, o arrependimento é diário, e ele se dá por camadas, por níveis, não de uma única vez. Amém? Então, queridos, o que fica aqui para nós nesse contexto? Primeiro, a presença do Senhor é o nosso refrigério. E para que a presença do Senhor venha sobre nós, é necessário que haja antes o quê? Arrependimento e conversão. Se nós estamos no ano do refrigério e queremos buscar refrigério para as nossas vidas em 2026, é necessário que a gente avalie a nossa vida, é necessário que a gente conserte as nossas vidas, que a gente se arrependa, que a gente se converta dos nossos maus caminhos, para que venha tempos de refrigério sobre as nossas vidas. E aí eu pergunto para vocês, arrepender do quê? Do que você, olha para mim, o que você, no seu estágio de vida cristã, precisa se arrepender hoje? A gente acredita que alguém que acabou de aceitar Jesus e está na igreja, ela tem muito mais coisas para se arrepender. E às vezes nós, pessoas mais maduras, eu falo que são aquelas poeirinhas finas que ficam entranhadas, que a gente não percebe, né? E que precisa de muito olhar, de buscar para ver o que está sujo em nós. Então, o que você precisa se arrepender hoje? Você que é líder de célula, você que é pastor, você que está na igreja há muito tempo, você que serve na casa de Deus, você que acabou de chegar na igreja, do que você precisa se arrepender? De vícios, falta de controle, né? Falta de controle com as palavras, falta de controle com a comida. Hoje a gente fala de falta de controle de comida digital, né? Hoje tem um termo sendo usado que é dieta digital. A gente precisa aprender a fazer uma dieta digital. Então, do que nós precisamos nos arrepender? E aí eu vou um pouquinho mais fundo, lembrando algumas perguntas que me impactaram bastante quando eu li esse livro do Francis Chan, Louco Amor. Ele faz a seguinte pergunta: o que você faz glorifica a Deus? Porque é muito fácil, aqueles nossos comportamentos que todos veem, a gente perceber se nós pecamos ou se nós não pecamos. Mas o Francis Chan, ele fala o seguinte, ele diz o seguinte: você glorifica a Deus com as suas motivações, com as suas intenções, com os seus pensamentos, com os seus sentimentos. Aquilo que ninguém vê, somente você e Deus. Você glorifica o Senhor? Nós que servimos na casa de Deus, as motivações que você serve a Deus glorificam a Ele? E talvez disso nós precisamos nos arrepender, queridos. Eu digo para vocês porque eu tenho, desde que essas perguntas me atingiram, eu tenho falado Espírito Santo,
Meus pensamentos, tem pensamentos que eu falo, nossa, esse pensamento não combina com a mente de Jesus. Esse sentimento não combina, ele não é bíblico. Essa motivação minha, ela não está correta, ela não está alinhada com a palavra de Deus. Então, meus queridos, arrependimento de quê? É que o Espírito Santo, essa palavra, ela não é acusativa, ela é esclarecedora, ela é de um lugar de despertar você, de você estar buscando o Espírito Santo para trazer revelação para você, daquilo que está oculto e precisa ser revelado. Amém? Senti um silêncio profundo. Tomara que essas perguntas atinjam você tanto quanto me atingiram. Amém? Amém? Aleluia? Amém. Então, nós temos diferentes tipos de pecados, níveis de pecados, naturezas de pecados diferentes. Mas o que nós entendemos na palavra de Deus é que para que venha tempos de refrigério, para que a gente viva na presença do Senhor, para que nós tenhamos refrigério, nós precisamos antes de arrependimento e conversão. E isso é o que cabe a nós. O restante cabe ao Senhor. Amém? E aí eu falei, eu quero entrar aqui propriamente na palavra que eu quero ministrar, compartilhar com vocês hoje. Eu falei nas celebrações, rapidamente eu não consegui entrar, e eu quero entrar com vocês nisso aqui. Eu disse que nós como igreja, instituição, corpo de Cristo, eu, você, nós como lideranças, como pastores, eu me incluo nisso, nós precisamos nos arrepender, eu trouxe isso, nós precisamos nos arrepender do que a gente chama de uma mentalidade aterrada. O que é uma mentalidade aterrada? É uma mentalidade que busca mais a terra do que busca os céus. Somos cidadãos dos céus, nós falamos isso, mas nós acabamos tendo muito mais um estilo de vida apegado ao que é matéria do que o que transcende, aquilo que é poderoso, grande, o que é eterno, a eternidade. Então nós precisamos, né, uma mudança de mentalidade. E uma das características que essa mentalidade aterrada tem, é que nós pensamos, e isso é muito tênue, muito fino, é que nós pensamos que Deus, Ele existe para nos servir. Nós pensamos que Deus existe para nos servir. Espera aí que eu vou completar o meu raciocínio. Nós vivemos achando que Deus é um ser que existe desde sempre para servir a humanidade. E não o contrário, somos nós que existimos para servir e amar o Senhor. Colossenses fala que tudo foi criado por Ele e para Ele, inclusive eu e você, nós fomos criados para Ele, para a honra dEle, para a glória dEle. Então, queridos, essa mudança, ela é fundamental para nós, para a igreja do Senhor Jesus. Essa mudança de que nós existimos para Ele e não Ele existe para nós. É claro que Ele nos serve. É claro que a natureza de Deus é doadora, é servir. É claro, mas Ele não nasceu não, né? Deus sempre existiu. Ele não existe para nos servir. Ele é o Todo-Poderoso. Ele é o grande eu sou. Ele é desde a eternidade. Isaías 57 fala que Ele habita na eternidade e que Ele também habita no coração contrito. Que poder é esse? Que grandeza é essa? E nós vivemos achando que Ele existe para nos servir. Uma babá, um mordomo. Que nós falamos, Senhor salva, Senhor cura, Senhor liberta, Senhor me dá. Vou beber água. Beber água para me acalmar. Tozer, ele diz assim, isso para mim, talvez para você não tenha um impacto, mas para mim me causou um impacto tão grande. Ele diz assim, não é Deus
que habita o universo, dentro do universo. É o universo que habita dentro de Deus. A grandeza do nosso Deus. Quando eu li essa frase, a minha cabeça, eu pensei, caramba, a minha concepção de infinito aumentou. Deus infinito é o universo. Tudo que você conhece, tudo que você vê e não vê, está contido em Deus. Esse é o nosso Deus grande, soberano, poderoso, que governa a história. E nós ficamos achando que Ele existe para nos servir. Nós precisamos mudar a nossa mentalidade, queridos. Porque essa mentalidade, ela tem efeitos colaterais terríveis. Primeiro, ela diminui o Senhor. Essa mentalidade, ela diminui o Senhor. Segundo, porque nós tiramos Jesus do centro da nossa vida e nós nos colocamos no centro das nossas vidas. Vocês entendem o que eu estou falando? Quando eu penso que Deus está para me servir e que, às vezes eu tenho a impressão que nós usamos o nome de Jesus para obter coisas. Só eu tenho essa impressão. Senhor, me dá isso em nome de Jesus. E Ele dá. E nós podemos fazer isso porque Ele é Abba, Ele é Pai, nós somos filhos. Mas é muito mais que isso. Eu recebi o Fernando me mandou um trechinho de um podcast. Eu não lembro o nome do pastor que estava sendo entrevistado, mas ele diz assim: quando nós nos convertemos de fato, Jesus não é o nosso copiloto, mas Ele é o nosso piloto. Quando nós temos uma mentalidade de que é o Senhor, e talvez, gente, você nunca tenha parado para pensar isso, o que eu estou dizendo para vocês. A gente, às vezes, vive imerso nas mentalidades, nos paradigmas, sem ter consciência que eles existem. E nós vivemos a nossa vida automaticamente. Então, quando nós entendemos que não, nós estamos aqui para servir o Senhor, então nós colocamos Cristo no centro novamente. Nós deixamos de colocar as nossas necessidades, os nossos desejos. E nós entregamos para Deus, nós dizemos: Senhor, o Senhor é o meu piloto. Não é mais Deus que gira ao nosso redor, mas nós que giramos ao redor da presença do Todo-Poderoso. Amém? Aleluia! Então, uma coisa que eu percebo é que essa mentalidade, ela é fruto de falta da igreja ensinar sobre quem é Deus. E é disso que eu falei que nós precisamos nos arrepender. Eu já preguei sobre isso outras vezes. E a igreja que eu estou falando não se trata da Sara Nossa Terra, quem dera fosse só apenas a Sara Nossa Terra, mas a igreja como um todo, menos a igreja oriental, a igreja perseguida é outra história. Mas nós colocamos foco demais nas coisas, nós colocamos foco demais na matéria, nós falamos muito do que Deus pode nos dar e nós falamos pouco sobre a grandeza de Deus. E isso torna-nos com essa mentalidade aterrada, buscando mais coisas da terra do que coisas dos céus, transcendentes, eternas. E aí isso gera em nós, queridos, muitas vezes, um senso de que nós podemos ficar chateados com Deus, que nós podemos achar que Deus deve satisfação para nós, porque o Senhor não fez isso, porque o Senhor não respondeu a minha oração, porque o Senhor não me deu aquilo. E o fato de Deus não responder as nossas orações nos frustram muitas vezes, e nós vamos ficando chateados, a nossa fé vai diminuindo, perdendo o vigor, perdendo a força. Muitos até se desviam. Eu particularmente acho que um dos motivos, são vários, mas um dos motivos do crescimento da igreja, dos desigrejados, é esse evangelho.
focado muito em coisas e muito pouco no caráter, na grandeza, no poder de Deus. E aí, isso tudo foi o introito para o que eu quero falar para vocês. Agora eu quero propriamente ler a palavra de Deus com vocês e deixar que o Espírito Santo ministre ao coração de vocês. Digo para vocês, nós precisamos nos arrepender dessa mentalidade aterrada, mesmo que a gente não tenha consciência. A gente precisa mudar o caminho, a rota. Nós precisamos nos converter. Nós precisamos desejar mais a Deus do que as suas bênçãos. Eu sei que isso é um clichê, mas é um clichê que precisa ser pregado. Querido, você ama mais a Deus que te dá tudo, ou você ama mais tudo que Deus te dá? É uma pergunta que nós precisamos nos fazer. Nós amamos mais o Senhor, ou nós amamos mais, nós estamos mais interessados nas coisas que Ele pode nos dar? Será que nós temos um relacionamento de interesse com o Todo-Poderoso? E aí, eu queria ler com vocês um diálogo de Deus com Jó. Vocês estão comigo? Amém. Eu vou falar como Jó falou para Deus. Não, vou falar daqui a pouco. Vocês conhecem a história de Jó? Lá no versículo 1, fala que Jó, ele era um homem justo, reto, que ele temia Deus e ele se mantinha afastado do mal. Aí, um belo dia, eu vou passar correndo, tá? Algumas coisas, depois a gente lê. Um belo dia, no verso 14, Jó recebe uma notícia. Os seus mensageiros chegam e falam: Jó, todo o seu rebanho foi roubado. Os seus empregados foram mortos. Enquanto Jó ouvia essa mensagem, veio outra notícia, outro mensageiro, lá no verso 16, fala: Jó, tem mais. Caiu fogo do céu e queimou as ovelhas e pastores. E sabe do que mais? Os camelos foram saqueados e os seus servos morreram. Enquanto ele ouvia essa segunda má notícia, chega um terceiro mensageiro e fala assim: ô Jó, os seus 7 filhos e 3 filhas estavam num banquete e veio um vendaval e matou todo mundo. Pesado, né? Jó reage bem diante do Senhor. Lá no verso 20, diz assim: Jó adora o Senhor em meio a tudo isso. Aí diz assim, no 21, saí nu do ventre da minha mãe e estarei nu quando partir. O Senhor me deu o que eu tinha e o Senhor tomou. Louvado seja o nome do Senhor. Jó, ele louva o Senhor. Ele tinha uma boa noção de quem era a criatura e de quem era o Criador, de quem era o oleiro e de quem era o barro. Ele não reclamou, não. Só que tempos depois, gente, Jó é acometido de uma doença. E diz a Bíblia lá em Jó 2, de 8 a 10, diz que Jó, ele tinha ferida da cabeça aos pés. O corpo dele estava cheio de feridas. Fala lá que Jó estava sentado nas cinzas, ele pegou um caco de cerâmica e que ele ficava limpando as suas feridas. Tamanha angústia e sofrimento desse homem naquele momento. E aí, Deus levou os filhos, levou os bens, mas não levou a mulher. Não sei se é bênção ou maldição, mas o fato é que Deus não levou a mulher. E a mulher chega para Jó nessa cena dele nas cinzas, e ela fala para Jó assim: ô Jó, amaldiçoe a Deus e morra. E Jó, muito sabiamente, responde para essa mulher. Ele fala assim: aceitaremos das mãos de Deus apenas o mal, aceitaremos das mãos de Deus apenas o bem e não o mal? Respira, queridos.
palavra diz que Jó, ele não pecou com seus lábios. Ele tinha um entendimento. Ele tinha um entendimento da grandeza de Deus, de quem era o Senhor da vida dele, quem controlava, quem dava todas as coisas para ele. E tudo isso aconteceu com Jó. O tempo passa, Jó está sofrendo. E aí vocês conhecem a história, os amigos de Jó vão, visitam ele, conversam e falam, você está sofrendo desse jeito que você pecou, Deus não é assim, Deus é assado, e um monte de teologia, um monte de achismo, um monte de coisa. E eles ficam nessa conversa aí, até o capítulo 31, a gente só vê a história dos amigos de Jó. Jó fala, um amigo fala, o outro fala. Quando chega no capítulo 31, fala comigo, 31, passou muito tempo já. Aí Jó, ele começa a questionar a Deus no capítulo 31. Ele entra numa crise. Inicialmente ele reage bem, nós somos assim, às vezes nós recebemos um diagnóstico, uma má notícia, e no primeiro momento a gente fica firme. Não, Deus tem o controle de todas as coisas. Mas à medida que as coisas não vão resolvendo, a gente vai desanimando, a gente vai entrando, por que Deus, o Senhor não faz, Deus, nós entramos nesse lugar que nós achamos que nós temos direito de Deus dar satisfação para nós, e nós podemos achar, a única coisa que a gente não pode é ficar chateada. A gente pode falar nossa chateação para Deus, perguntar para Deus, mas não nos dar o direito de ficar ofendidos com Deus, por causa do silêncio dele ou da não resposta dele. Jó entra em crise, até que um belo dia, lá em Jó 38, vamos agora ler juntos, 38, fala que o Senhor aparece para Jó. E aí, vocês conseguem ler essa letrinha? É uma intenção, tá, gente? É porque, senão não tinha como eu ler tudo, pastor Rafael. Entendeu? Eu queria... Está dando para ler, gente? Então, vamos ler? Vou ler com vocês e vocês vão acompanhar. Então, no meio de um redemoinho, o Senhor respondeu a Jó. Espera aí, só um pouquinho que eu estou achando que está faltando alguma coisa aqui, gente. (38) Cadê? 38. Isso, é isso mesmo. Então, do meio de um redemoinho, o Senhor respondeu a Jó. Jó está lá questionando, lembra? Antes, Jó está lá questionando a Deus. Então, do meio de um redemoinho, o Senhor respondeu a Jó. Quem é esse que questiona a minha sabedoria? Com palavras tão ignorantes? Deus fala para Jó. Prepare-se como um guerreiro, pois eu lhe farei algumas perguntas, Jó, e você vai me responder, já que você sabe de tanta coisa. Jó, onde você estava quando eu lancei os alicerces do mundo? Diga-me, já que sabe tanto. Quem definiu suas dimensões e estendeu a linha de medir? Vamos, Jó, você deve saber. Jó, me diga, o que sustenta seus alicerces e quem lançou sua pedra angular, enquanto as estrelas da manhã cantavam juntas e os anjos davam gritos de alegria? Jó, quem estabeleceu os limites do mar, quando do ventre ele brotou, quando eu vesti com nuvens e o envolvi em escuridão profunda? Eu o contive atrás de portas com trancas para delimitar seus litorais e disse para o mar, para as águas, daqui não pode passar. Aqui suas ondas orgulhosas devem parar. Jó, você alguma vez deu ordem para que amanhã aparecesse e fez o amanhecer se levantar do leste? Próximo, mais adiante. O próximo slide, por favor. Jó, você sabe onde ficam as portas da morte, viu? As portas da escuridão absoluta. Você tem ideia da extensão da terra, Jó? Responde-me se é que você sabe tanto. Claro que você sabe de tudo isso, não é?
Afinal, você já havia nascido antes de tudo ter sido criado. E, afinal de contas, você tem muita experiência. Jó, alguma vez você visitou os depósitos de terra, ou viu onde fica guardado o granizo? Eu os reservo como armas para os tempos de angústia, para o dia da batalha e da guerra. Onde, Jó, os relâmpagos se dividem? De onde se desperta o vento leste? Quem abriu um canal para as chuvas torrenciais? Quem definiu o percurso dos relâmpagos? Quem faz a chuva cair sobre a terra árida, no deserto onde ninguém habita? Quem envia a chuva para saciar a terra seca e fazer brotar o capim novo, Jó? Acaso a chuva tem pai? Quem gera o orvalho, Jó? Responde. Quem é a mãe do gelo? Quem dá luz à geada que vem no céu? Pois a água se transforma em gelo e ele fica duro como a pedra, e a superfície das águas profundas se congelam. Próximo. Então, o Senhor disse para Jó: lá no capítulo 42, o Senhor... Aqui a gente anda com várias perguntas de Deus para Jó. É por isso que ele fala assim, gente, como guerreiro, senão você não aguenta, não. E ele vai fazendo essas perguntas aqui, até quando ele chega no 40, e ele ainda fala assim para Jó: ainda quer discutir com o Todo-Poderoso? Você critica Deus, mas será que você tem resposta, Jó? E ele fala no verso 2, então Jó respondeu ao Senhor: eu não sou nada, Senhor. Eu não sou nada. Como poderia encontrar as respostas? Cobrirei minha boca com a mão. Eu já falei demais. Não tenho mais nada para dizer. Deus não fica satisfeito. Não sei porquê. Acho que porque Ele queria deixar registrado para nos ensinar algumas coisas. Quando chega lá, Jó 46, novamente Deus chega para Jó e fala assim: prepare-se, Jó. Isso ele vem fazendo perguntas, né? Mas aí de novo no 40 ele fala: prepare-se como um guerreiro, Jó, pois eu lhes farei algumas perguntas. E Deus continua falando do seu poder todo. Capítulo 40, 41, Deus vem falando. Depois vocês leem em casa com essa lente, com essa ótica. Lê 38 até o final. E aí, no capítulo 41, 11, eu quero ler com vocês. Diz assim, 41, 11. Eu quero ler com vocês. Deus diz assim: quem me deu alguma coisa, Jó, para que eu precisasse retribuir depois? Tudo debaixo do céu me pertence. Tudo debaixo do céu me pertence. E aí a gente vê lá no capítulo, vamos ler 42, 1, 2. Jó, no capítulo 41, 2, responde ao Senhor aquela frase que a gente fala, né? O versículo mais conhecido, talvez, de Jó é esse. E ele fala assim, depois dessa história toda, dessa conversa com o Todo-Poderoso, Jó responde ao Senhor: eu sei que tudo podes, eu sei que tu podes, eu sei que podes fazer todas as coisas, e ninguém pode frustrar os seus planos. O Senhor me perguntou: quem é este que com tanta ignorância questiona a minha sabedoria? E eu respondi: sou eu. Eu, Jó, falei de coisas que eu não entendia, coisas maravilhosas demais que eu não conhecia.
Jó, ele chega à conclusão que ele é um ignorante. E, queridos, quanto a nós, eu tenho falado muito isso, nós somos seres finitos, limitados. Uma mente finita e limitada, como pode entender o que é infinito e ilimitado? Por isso a palavra diz que nós teremos a vida eterna para conhecer Jesus. Porque nessa matéria, nesse espaço e tempo que nós vivemos, nós vamos conhecendo pequenas nuances desse Deus grandioso e poderoso. Nos falta capacidade de imaginar, nos falta vocabulário para falar da grandeza do poder de Deus. A gente vê, depois dessa conversa, que Jó, ele reconhece de fato quem Deus é e quem Ele é. Jó, ele fica enquadrado nesse lugar. E, queridos, talvez nessa noite, nesse tempo, nós precisamos nos enquadrar e reconhecer essa grandeza de Deus e quem nós somos. Sim, Deus nos ama a ponto de ter mandado Jesus, seu Filho único, para nos salvar, e Ele quer se relacionar conosco, é o desejo de Deus para nós, e Ele tem uma vida abundante para nos dar. Mas, queridos, Ele não existe para fazer as coisas para nós. Nós é que existimos para fazer as coisas para o Senhor, para sermos colaboradores do seu plano. Essa diferença, essa pequena mudança faz muita diferença na nossa forma de enxergar o nosso relacionamento com Deus. Só para finalizar aqui para vocês, depois que Jó fala, a gente vê depois Jó continuando lá o verso 5 e 6. Jó chega para... Eu já li esse versículo, gente? Antes eu só te conhecia de ouvir falar, agora eu te vi com meus próprios olhos. Retiro tudo o que disse e me sento o quê, gente? Me sento arrependido no pó e nas cinzas. Nós precisamos nos arrepender da nossa mentalidade, queridos. Eu tenho falado, Deus, eu quero viver cada dia mais extasiada pela Tua grandeza. Eu quero que as verdades que se tornaram banais na minha vida ganhem força, ganhem um colorido diferente, para que o meu coração se incendeie mais de paixão por Ele. E esse é o meu desejo para a igreja. Desejo que você viva apaixonado pelo Senhor. Não tenha nada mais importante na sua vida. A sua agenda precisa girar ao redor de Jesus e não Jesus ao redor da sua agenda. O seu tempo. Nós sabemos aqui no final, a gente vê que Deus chega para Jó, fala para Jó, agora você vai orar pelos seus amigos. Isso aí é outra conversa. Mas a gente vê aqui que Jó, depois que ele ora pelos amigos dele, Deus o abençoa. Lá no verso 42:10, fala que Deus põe lá, quando Jó orou por seus amigos, o Senhor o tornou próspero de novo. Na verdade, o Senhor lhe deu o dobro do que tinha antes. A bênção do arrependimento, a bênção da gente alinhar a nossa vida com o Senhor, a bênção de nós tirarmos o nosso ego, o nosso eu, as nossas necessidades, os nossos argumentos, e dizer, Senhor, Jesus, toma, não
quero mais que o Senhor seja o meu copiloto, que eu fique falando, faz isso em nome de Jesus, faça aquilo em nome de Jesus, me dê isso em nome de Jesus. Mas eu quero que o Senhor seja o piloto. E quando eu conheço a grandeza de Deus, a soberania de Deus, eu me torno mais capaz de abrir mão do controle, deixar que o Senhor controle as nossas vidas e nos dirija. Eu queria que você ficasse de pé. Essa palavra é uma palavra que nos traz temor do Senhor. A bênção, querido, querida, é que quanto mais nós soubermos quem Deus é e quem nós somos, mais refrigério nós vamos desfrutar, mais da presença nós vamos desfrutar, mais do banquete da presença nós vamos desfrutar. Nós começamos falando sobre arrependimento e eu quero terminar dizendo para vocês do que você tem de se arrepender, o que você precisa se arrepender nessa noite. Nós falamos aqui que o nosso refrigério é o Senhor, da nossa mentalidade aterrada. Eu queria convidar você a ficar ajoelhado, se você quiser, onde você está. Muito mais quem Ele é do que as coisas que Ele pode te dar. Comece, fala: Senhor, eu me arrependo de muitas vezes, Senhor, oh Deus, achar que é o Senhor, Pai, que tem que girar em torno das minhas necessidades, das minhas aflições, dos meus medos, dos meus temores, Senhor. Eu me arrependo, Senhor, em nome de Jesus, Pai, como Jó, nós nos arrependemos. Oh Deus, o Senhor nos deu todas as coisas, o Senhor tem o direito, Senhor, de nos dar, de tomar, Pai, tudo é teu, Senhor. Nós clamamos, Senhor, nessa noite, oh Deus, nós queremos colocar o Senhor como o centro das nossas vidas. Nós queremos, Senhor, oh Deus, colocar o Senhor como o piloto que nos conduz, que nos dirige. Nós queremos organizar a nossa semana ao redor do Senhor. Oh Deus, colocando o Senhor como primeiro lugar nas nossas vidas. Oh Deus, em o nome de Jesus nós te pedimos, Pai. Oh Deus, que essa noite seja noite de arrependimento, de conversão, de mudança de caminho, de mudança de estilo de vida. Senhor, em o nome de Jesus nós te pedimos, Espírito Santo, faz aquilo que o homem não pode fazer, Pai. Palavras não podem fazer, convencer, mas o Senhor pode, Pai. Nós te pedimos, Deus, em nome de Jesus, Senhor, gera em nós, Pai, muito mais desejo, Senhor, pelo Senhor do que pelas suas bênçãos. Deus, nós não queremos ficar fascinados pelo carro do ano. Nós não queremos ficar fascinados pela casa. Nós não queremos ficar fascinados, Senhor, oh Deus, por coisas. Nós queremos que o nosso fascínio, Senhor, seja dirigido para o Senhor. A Tua presença, Senhor, oh Deus, é mais valiosa que a prata, que o ouro. Deus, Pai, eu peço ao Senhor, aumenta o fascínio da igreja, Senhor, oh Deus, pela Tua beleza, pela Tua grandeza, Senhor. Que nós possamos, Senhor, oh Deus, nos maravilhar com o Deus grandioso que o Senhor é. Nós te pedimos em o nome de Jesus, Pai. Nós queremos te conhecer mais, abrir mão do controle e sermos dirigidos pelo Senhor, Pai. Em nome de Jesus. Oh.
Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Você pode erguer suas mãos aos céus e adorá-lo. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Vamos encarar o quanto Ele é grande. Grande é o Senhor e nos digno de louvor, na cidade do nosso Deus, teu santo monte. Ele é a alegria de toda a terra. Tu és grande, Senhor. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nós nos prostramos. Por isso diante dele nós nos prostramos diante de ti, Senhor. Você pode levantar suas mãos hoje. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Vamos, igreja, ergue as suas mãos aos céus e declare isso. Queremos o teu nome. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre todo. Pois só tu és, declare. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Aleluia, por isso que é bom nós exaltarmos. Você pode dar uma salva de palmas a Ele, amém? Quando nós o exaltamos, adoramos, nós damos a Ele a honra que é devida ao seu nome, amém? Nós colocamos Ele no lugar alto, no lugar mais especial, no lugar de prioridade. Eu queria que você agora, com as suas próprias palavras, pudesse agora fazer uma oração e falar: Jesus, ocupe mais espaço na minha vida. Senhor Jesus, venha assumir o senhorio, Senhor Jesus. Vem, Deus, realmente ser o principal, o primeiro. Vem, Deus, realmente ter a prioridade, Deus, vem ter a primazia, Deus, do meu dia. Eu preciso dar mais espaço para o Senhor, Deus. Ah, Deus, como eu dependo de Ti. Não é o Senhor que depende de mim para nada, Senhor Jesus. Eu que dependo do Senhor. A palavra de Deus nos ensina que nós somos feitura dEle, amém? Criados por Ele, para as boas obras que Ele preparou para a gente de antemão. Obrigado, Senhor, porque nós fazemos parte do Seu plano. Nós estamos aqui para cumprir a Tua
vontade aqui na terra, Deus, o teu querer. Usa-nos, Deus, usa-nos, Deus. Essa que é a ordem correta, não é a gente que tem que te usar. Nós queremos ser usados pelo Senhor, sermos ferramentas suas. Nós somos, Deus, criaturas suas, Deus, filhos realmente projetados para cumprir a tua obra aqui na terra, Deus. Conta conosco. Obrigado por esse alinhamento no nosso coração, Deus. Obrigado por esse alinhamento de propósito, Deus. Que o Senhor esteja nesses dias, Deus, realmente tendo espaço na nossa vida para ocupar cada vez mais áreas que às vezes nós não confiamos ao Senhor. Esteja fazendo a tua obra completa, Deus, na vida dessa igreja, na vida de cada pessoa que aqui adentrou. Que o teu poder, que a tua glória se manifeste em nós e que todos, ao olharem para nós, possam ver Jesus manifesto, ver alguém que teve sua vida transformada, sua vida tocada, sua vida realmente transformada por aquele que é digno de toda a honra, toda a glória e toda a adoração. Você pode exaltá-lo com intensidade agora, honrando Ele com as suas palmas. Honre Ele com seus gritos de júbilo nessa hora. Diga aleluia! Tu és digno, Senhor. Tu és grandioso, Tu és maravilhoso, Senhor. Nós te exaltamos como igreja, uma noiva apaixonada que te ama, que te adora e que anseia pela Tua volta, em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus por isso. Amém? Glória a Deus. Não sei você, mas eu saio daqui transformado, saio daqui mudado, saio daqui reflexivo, em nome de Jesus. Amém? Posso orar por você, abençoando a sua vida? Só lembrando você, nosso culto começa que hora, gente? Mas falta 19 em ponto. Que hora começa o nosso culto? Que hora você tem que chegar? Antes de 19 em ponto, né? Você tem que chegar de repente meia hora antes, 15 minutos antes. A gente tem um cafezinho aqui que o pessoal faz, meu Deus do céu, uns biscoitinhos de Petrão, a coisa mais gostosa da vida, mas só está disponível para quem chega cedo, tá bom? Então venha, você vai ser muito bem-vindo. Estaremos ali para conversar, bater papo, congratularmos. Não chegue em cima da hora. Quem é da Sara, a Sara não para e não se atrasa. Em nome de Jesus, amém? Vamos orar. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus seja sobre cada um de vós. Nessa semana, você vai ter uma semana com muita paz, porque paz é algo muito importante. Você vai ter paz de Deus, vai ter paz com Deus e paz com os homens. Nessa semana, porque o inimigo às vezes pode até tentar chegar perto de você, mas saiba de uma coisa, a palavra de Deus nos garante que o maligno não pode te tocar. A Bíblia fala que todo aquele que é nascido de Deus, Deus o guarda e o maligno não lhe toca. Essa igreja ora com você, existe intercessão, o sangue de Jesus cobre a sua vida, cobre seus bens, seus queridos, tudo aquilo que é importante para você. E porque você tem semeado na presença do Senhor, você colocou Deus no lugar que Ele de fato merece. Eu queria fazer uma pergunta para você: como é que vai ser a sua colheita? A gente pode ser mais forte. Como será a sua colheita? Eu te abençoo para isso. Receba graça, receba unção, receba o poder do Senhor para você ter uma semana sobrenatural. Em nome de Jesus, a melhor semana da sua vida. Em nome de Jesus.